último dia desta terceira edição da Algarve Youth Cup, sábado 20 de abril de 2019, arrancou com as finais da variante Futebol de 7, dos escalões sub-9 e sub-10 anos, gerações de 2010 e de 2009, respectivamente. No campo número 1, campo Simplibus, os espanhóis do Sevilha derrotaram a escola de futebol Benfica Estádio por 4-1. Ao intervalo, o Sevilha já vencia por 2-0. No segundo tempo, mais 2 golos para os espanhóis e 1 para os portugueses, que ainda chegaram a sonhar com a recuperação ao reduzirem para 3-1. Vitória justa do Sevilha, que dominou e controlou a partida perante um adversário que nunca baixou os braços e que vendeu cara à derrota. Miguel Les, guarda-redes da Escola de Futebol Benfica Estádio, recebeu o prémio de melhor guardião do torneio. Sérgio Soriano Saavedra, do Recreativo do Elva, foi o melhor marcador. E Dário Garcia, do Sevilha, foi distinguido como o melhor jogador da prova no escalão de sub-9 anos, geração de 2010. O Recreativo do Elva foi o terceiro classificado da competição. No final, António Ramos, treinador do Sevilha, mostrou-se naturalmente feliz pelo êxito alcançado pelos jovens jogadores que orienta. Contento por la victoria, ha sido un buen partido y la verdad que me alegro mucho por los chicos porque llevamos una semana preparando el campeonato y la verdad que han hecho un buen torneo. Empolgante é um adjetivo que caracteriza na perfeição a final entre o Genk, da Bélgica, e os Toronto Lion Kings, do Canadá, variante futebol de 7, geração de 2009, escalão sub-10 anos, com palco no campo número 2, Águas Luso. Grande espetáculo de futebol, do primeiro ao último minuto, com os Toronto Lion Kings a chegarem ao gol do triunfo, ainda na primeira parte, claramente dominada pela formação canadiana. No segundo tempo, o também forte conjunto belga ainda esboçou uma reação, mas os Toronto Lion Kings responderam à letra e souberam segurar a vantagem de 1-0, resultado final do jogo obtido nos 25 minutos iniciais. Em destaque neste encontro esteve o guarda-redes Dries Verdonk, que foi protagonista de uma exibição notável a todos os níveis. Dries Verdonk, do Genk, recebeu o prémio de melhor guarda-redes da competição. Rami Alt Baoider, também do Genk, foi distinguido como o melhor marcador e Edwin Efosa, dos Toronto Lion Kings, foi nomeado como o melhor jogador da geração de 2009, escalão sub-10 anos. O Inter de Milão, de Itália, terminou a prova no terceiro posto da geral. No final do desafio, o treinador dos Toronto Lion Kings era um homem orgulhoso dos seus atletas. They believed in themselves and they got to the final and they played the game as it was a final. As finais dos escalões de sub-11 e sub-12 anos, gerações de 2008 e de 2007 respectivamente, foram igualmente marcadas pela emoção e pelo bom futebol desenvolvido no relevado. No campo número 1, o Rangers da Escócia entrou praticamente a perder diante dos croatas do Dinamo Zagreb, que se adiantaram no marcador bem cedo no desafio. Os britânicos depressa encetaram a recuperação e ao intervalo já ganhavam por 4-2. No final, vitória do Rangers por 7-5, na sequência de um segundo tempo em que os dois conjuntos concretizaram ambos 3 golos. O troféu ficou bem entregue nesta final entre escoceses e croatas, que decorreu no campo número 1 do complexo municipal de Vila Real de Santo António. Stipe Duvniak, do Dinamo Zagreb, foi considerado o melhor guarda-redes. Gimba Babo Taiz, do Olympique de Lyon, foi distinguido como o melhor marcador. E Aidan McCallum, do Rangers, foi considerado o melhor jogador do torneio, em que o Olympique de Lyon, de França, foi o terceiro classificado no grupo A. Depois da conquista, o treinador dos escoceses elogiou a postura da equipa. It's been a great week, right from our first game right through to our last game. It's been challenging. We've had lots of different challenges throughout the tournament, and again we're just delighted to be at this tournament and a great experience for the boys. No campo número 1, a final entre Benfica e Feyenoord foi uma das mais emocionantes do derradeiro dia de competição, num grande jogo em que nenhuma das duas formações merecia perder. Os holandeses foram mais fortes na primeira parte, apesar de os encarnados terem aberto o ativo e de, ao intervalo, se registar um empate a 1 golo. No segundo tempo, o Benfica cresceu, conseguiu virar uma desvantagem de 1-2 para 3-2, mas acabou por permitir que os holandeses conseguissem inverter o rumo dos acontecimentos.
Giovanni Kenda, com um remate ao posto e um outro à trave, esteve perto de conduzir o Benfica a um desfecho diferente. No entanto, foram mesmo os holandeses que fizeram a festa no final. Thierry Moura, do Benfica, foi considerado o melhor guarda-redes do torneio, enquanto Thijs Krijsveld, do Feyenoord, recebeu 2 distinções em simultâneo, a de melhor marcador e de melhor jogador da prova. Neste escalão de sub-12 anos infantis, geração de 2007, variante de futebol de 7, a terceira posição no final foi garantida pelos algarvios do Portimonense. O treinador do Feyenoord elogiou a intensidade da partida, no encontro em que os holandeses foram mais eficazes durante os 50 minutos. And now in the final, it was a good game, good opponent, and I think it was also a good victory. No futebol de 5, escalão sub-7 anos, a final algarvia entre o Loutano e o Montenegro, no campo número 1 de Vila Real de Santo António, terminou com a vitória dos de Lolé por 5-4 em mais um desafio aliciante marcado pela emoção até ao final dos 40 minutos. Ao intervalo, o Loutano já triunfava por 4-1, mas no segundo tempo e depois do 5-2, o Montenegro ainda teve forças e discernimento para reduzir a desvantagem para 5-4. Contudo, os de Lolé não deixaram que a decisão fosse para penaltis e confirmaram a vitória no final por 5-4. Arjen Siudian, do Loutano, foi considerado o melhor guarda-redes do torneio, João Isidro, do Montenegro, foi o melhor marcador e Martim Floro, do Loutano, foi nomeado como o melhor jogador da competição. A geração de génios, de Faro, foi a equipa que terminou o torneio na terceira posição da classificação geral por equipas. No final, o treinador vencedor do conjunto loutano optou por destacar a importância da participação nesta terceira edição da Algarve Youth Cup para o crescimento e futuro no futebol destes jovens talentos. Estamos a participar mais para o desenvolvimento da criança, não pensar tanto em ganhar, ok, mais para eles se divertirem, porque isto é uma experiência única e nada melhor que divertirem e ganharem ao mesmo tempo. Voltando ao futebol de 7, escalão de sub-8 anos, geração do ano de 2011, o Portimonense esteve muito perto de assegurar o triunfo, mas os espanhóis do Crax, da cidade de Valência, acabaram por ser a formação a ganhar o direito a erguer o troféu correspondente ao escalão. Os algarvios venciam por 1-0 ao intervalo, estiveram ainda a ganhar por 2-1, todavia, os valencianos lograram empatar a final a 2 golos e por conduzir a decisão para o desempate por pontapés da marca de grande penalidade. Nos castigos máximos, o Portimonense esteve a um pequeno passo de fazer a festa, mas depois de uma igualdade a 3 golos, na primeira série de 5 penalidades, os espanhóis celebraram o êxito ao 7º penalti, no seguimento de uma defesa do seu guarda-redes. Rafael Algarve, do Portimonense, foi distinguido como o melhor guarda-redes. Amador Baldé, do Montenegro, foi o melhor marcador e Pablo Navas Bautista, do Crax, foi eleito o melhor jogador do torneio no referido escalão, em que o conjunto espanhol do Punta del Caimán concluiu o evento no terceiro lugar da classificação geral por equipas. O treinador adjunto do CF Crax, de Espanha, defendeu, em Vila Real de Santo António, que o emblema valenciano ganhou a final ao Portimonense com inteira justiça y mérito. Ha sido un partido que la verdad que hemos tenido dominados durante los 50 minutos, la mala suerte que no entraba el gol, al final el partido ha sido empate a 2 y se ha decidido en la tanda de penaltis y la verdad que la tanda de penaltis muy igualada, pero al final ha caído de nuestro lado. Passando ao futebol de 11, escalão sub-13 anos infantis, geração de 2006, os espanhóis do Recreativo do Elva bateram o Sacavenense em Vila Real de Santo António por 2-0, tendo obtido os golos em cada uma das partes do jogo. Em destaque esteve o extremo direito Alberto Merchan Matamoros, melhor unidade em campo, isto num encontro em que o emblema do Elva foi mais forte nos lances de bola parada que os ajudaram a fazer a diferença para o adversário. Mário Jiménez López, do Recreativo do Elva, recebeu o troféu de melhor guarda-redes. Martim Moreira Alves, do Sacavenense, terminou o torneio como melhor marcador e Alberto Merchan Matamoros foi distinguido como o melhor jogador do evento, neste mesmo escalão, em que o Grupo Desportivo Fabril, do Barreiro, terminou no último lugar do pódio, alcançando o terceiro posto da classificação geral
por equipas. No final do desafio, o treinador do Recreativo do Elva sublinhou o potencial ofensivo do oponente, mas considerou que o triunfo final dos espanhóis refletiu o que se passou em campo ao longo dos 60 minutos. Pues ha sido un partido complicado ante un rival que había sido el máximo goleador hasta el momento del torneo, con muchos recursos a nivel ofensivo, buen manejo de balón, pero hemos conseguido marcar rápido en una acción a balón parado y a partir de ahí nos hemos sentido a gusto. Hemos podido contragolpear, que es una de las cosas que nos gusta y que se nos da bien, y al final hemos conseguido marcar el segundo, cerrar el partido, y aunque hemos sufrido un poco en el tramo final, creo que hemos sido justos vencedores del partido y del torneo. Finalmente, na última final do dia, também no futebol de 11, mas no escalão sub-14 anos, iniciados B, os espanhóis do Recreativo do Elva voltaram a erguer o troféu ao derrotarem o ADC Aveleda Dragon Force Braga por 3-0. Vitória justa da equipa espanhola, numa partida em que a maior capacidade física, aliada à força dos seus atacantes, bem como à eficácia no momento de rematar a baliza, foram fatores que desequilibraram as contas a favor dos espanhóis. Alejandro Gallardo Cordero, autor de um hat-trick na final, foi o melhor marcador da prova no escalão. Gonçalo Santos, do Olhanense, foi considerado o melhor guarda-redes da competição e Dmitry Jepihin, futebolista da equipa do Nom United da Estónia, o melhor jogador do torneio, sendo que neste escalão o último lugar do pódio, o terceiro da classificação geral final por equipas, foi conquistado por um clube da região Algarvia, na circunstância pelo Olhanense. Nas reações ao desafio e à vitória, o treinador do Recreativo do Elva considerou que o bom trabalho desenvolvido pelo grupo ao longo da semana no Algarve foi fundamental para o suceso obtido no final do torneo. La final ha sido la consecución de un muy buen torneo de los niños y han continuado desde el primer día hasta el final muy bien y hemos conseguido ganar el torneo. Muchas gracias a la organización, ha estado todo muy bien. Gracias. Terminou assim em grande estilo a terceira edição da Algarve Youth Cup, que decorreu em Vila Real de Santo António e em Montegordo, de 14 a 20 de abril deste ano de 2019. A quarta edição da competição está já em marcha e encontra-se agendada para abril do próximo ano de 2020, mas ainda sem datas definidas. Segue-se agora, dentro de sensivelmente 2 meses, de 24 a 29 de junho deste ano de 2019, a 7ª edição da Copa do Adiana, de novo com palco em Vila Real de Santo António e em Montegordo.